Bendito Deus, Pai eterno, nós te glorificamos nesta hora tão preciosa, Senhor, em que aqui estamos como quem precisa receber de Ti, ó Deus, como quem necessita do estender das Tuas mãos. Somos pobres, necessitados, cegos, somos nus, Senhor, mas, ó Deus, está escrito, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É assim que cremos e é assim que reconhecemos o nosso estar de pé, porque a Tua mão tem sido poderosa, Deus. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, se o Senhor se calar, ó Deus, não resta mais para o homem sequer pensar, que dirá falar. Portanto, ó Deus, seja Tu, ó Deus, as palavras dos nossos lábios, a meditação do nosso coração, o elevar dos nossos pensamentos, porque a vida está em Ti, Tu és a vida que veio ao mundo, és a luz deste mundo, e nós sem Ti, ó Deus, o que somos, nem pó e cinza poderíamos nos comparar. Por isso, Senhor, a nossa existência, todo o nosso ser está, ó Deus, dependente de Ti. Nós reconhecemos isto e nisto nos alegramos, ó Deus, como o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Assim nós te tributamos nesta manhã, ó Deus, pedindo que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Glorifica, ó Deus, e glorificado seja o Teu santo nome nesta manhã. Nos capacita, nos edifica, nos mostra o caminho que devemos andar, arranca os nossos falsos conceitos, falsas ideologias, ó Deus, os pensamentos humanos que muitas vezes são bons, mas são caminhos de morte. Esclarece-nos nesta manhã, rompe as nossas barreiras, ó Deus, e aniquila os nossos delitos psicológicos, ó Deus, e nos leva, ó Deus, a entender e se curvar a Tua palavra e a Tua vontade. Nós assim te glorificamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar sequência. Nós estamos montando uma pastinha que eu estou chamando de Atos dos Apóstolos. Mais um conteúdo que vai estar lá organizado no SkyDrive para que as pessoas do mundo inteiro acessem. E, graças a Deus, eu tenho recebido muitos e-mails e tenho divulgado bastante este conteúdo do SkyDrive, o www.seminario1.com. E pessoas têm se maravilhado, pessoas, já comecei o meu estudo, e tem outros que lamentam até a hora de dormir. Tem gente que diz, infelizmente, o cansaço me domina e eu tenho que parar de estudar. Mas nós estamos fazendo a obra. O conteúdo para o mundo está lá, e assim que Deus vai nos orientando, nós vamos colocando coisas lá cada vez mais para que as pessoas do mundo inteiro acessem. Este mesmo conteúdo que nós temos entregado para o mundo, ele também é armazenado aqui na nossa sala, no nosso centro bíblico, e desta maneira nós estamos deixando também à disposição de muitos, porque tem pessoas que vão chegar depois, tem pessoas que estão chegando agora e não sabem o que já foi ministrado aí para trás, e seria bom aprender isso, né? Às vezes nós não lemos um livro, puxa, esse livro é uma bênção, né? Caramba, esse livro me ensinou muita coisa, esse livro me edificou muito. Aí quando você vai ver ano de lançamento do livro, 1960. Ué, você não está sendo edificado agora? A mesma coisa são as pregações. Às vezes tem pessoas que na internet me pedem pregação. Pastor, eu queria aquela mensagem que fala disso, fala daquilo outro. Eu sei que tem uma mensagem que fala disso. Aí quando eu vou procurar, tá aqui, achei. Ano da mensagem. 2001, quando nós começamos a gravar, ainda no tempo de fita cassete. Aí as pessoas dizem assim, ali estava a resposta, eu ouvi isso na casa de um irmão, eu ouvi isso na rádio online. Pastor, dá para me arrumar essa mensagem? Hoje nós lemos a Bíblia, inspirada por Deus, assim como qualquer coisa que vier pela frente, inspirado por Deus. Deus tem inspirado pessoas para pregar,
fazer estudos, Deus tem inspirado pessoas para lançar DVD, escrever livros. A Bíblia foi escrita há quanto tempo? Há quanto tempo o Pentateuco foi escrito? E até hoje não nos edifica? Portanto, não ignore as coisas passadas. Quando Deus se manifestou a Moisés, não disse: Moisés, eu sou o Deus que vou fazer isso, aquilo, outro. Moisés, eu vou, futuro. Não. Deus se manifestou a Moisés dizendo assim: eu sou o passado. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de teus pais. É uma questão de entendimento, né? Porque já teve gente que chegou nesse ministério pensando o seguinte, pensando que eu falo falando o seguinte: não, daqui para trás não importa, Deus me trouxe para cá, eu quero ver daqui para frente. Está enganado, não vai ser nada. Esse ministério não é o que se vê daqui para frente, esse ministério é o que desde o começo vem acontecendo, né? Por exemplo, eu fui preso, fomos presos pelo Evangelho. Isso vai ficar no passado? Não, isso é uma medalha que eu carrego no peito por toda a eternidade. Então, irmão, atente para isso. Você está chegando, não tem conhecimento do que o ministério já foi, tem tudo lá em cima organizado, as mensagens antigas, vamos dizer, os seminários que já passamos sobre a apostila, vários seminários sobre a apostila, cada um falando coisas diferentes, seminários sobre as parábolas, muita gente não entende as parábolas, enfim, muita coisa. O conteúdo lá é fantástico e é o mesmo conteúdo, para quem tem acesso à internet, que nós estamos deixando lá na internet. Qualquer pessoa que vem com dúvida, com dificuldade, que diz que encontrou o ministério, que diz que está concordando com o que a gente prega e etc, etc, eu vou e mando o link do nosso seminário que está armazenado lá na internet, para ver se realmente a pessoa vai adiante ou não. Porque enquanto está ouvindo nós pregarmos certas coisas, todo mundo diz que é bênção, que está jóia, que concorda. Mas quando vê todo o conteúdo do nosso ponto de vista, do nosso ponto doutrinário, muitos vão dizer: não, isso não é para mim. E nós sabemos muito bem disso. Então ninguém aqui está iludido, né? Jesus não se iludiu e nós também não vamos nos iludir. Eu quero saber se tem alguma pergunta sobre aí o que passou, enfim. Se alguém tem algo a perguntar, ou se nós vamos seguir. Ninguém tem perguntas? Bom, nós vamos então seguir. Eu queria analisarmos hoje a questão da fundação da igreja. Mateus 16:16 é quando uma palavra poderosa é dita na revelação que foi dada a Pedro. É que diz: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que o número 16 significa o quê? Base, né? O tabernáculo foi construído por 4 bases de 4 partes. Então 4 vezes 4, 16. O número 16 significa base, né? Estrutura para fundamento. Isso é o que significa. E, vamos assim dizer, né? Coincidentemente, esta palavra de fundação da igreja, porque a igreja tem que ter esta declaração: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não é um entendimento para qualquer um. Você entende dessa maneira? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Para que você entendesse dessa maneira, o Espírito Santo suou. O Espírito Santo suou, calejou os pés andando em seu favor. O Espírito Santo intercedeu demais por você, para que esse entendimento te fosse revelado. Esta base, sem esta base não existe igreja. Hoje as igrejas estão se fundamentando em muitas coisas, estão esquecendo quem realmente é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Meu irmão, isso é uma loucura.
Por isso que Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Para nós que somos salvos, que temos um entendimento muito diferente, aí é poder de Deus. Então, essa declaração de que o Filho de Deus, que Deus? Cadê ele? Onde é que ele está? O Filho desse Deus invisível, que nunca ninguém viu, o Filho desse Deus se fez um homem e veio habitar entre nós. Isso é uma loucura. Isto é uma loucura. Se não entrar o toque do Espírito Santo, a revelação, se não entrar a fé, isto é definitivamente uma loucura e ponto final. Vocês concordam comigo? É uma loucura. Então, a fé é o nosso maior patrimônio. A fé é o nosso maior patrimônio. Eu dizer, não, o Filho de Deus esteve na terra e deixou ensinamentos. Esse cara é maluco, mata ele. E é esta justamente a causa pela qual nós queremos morrer. Aí sim, quem perder a sua vida por amor de mim, disse o Senhor Jesus, vai achar a sua vida. Ajuntais tesouro no céu. Quer dizer, tudo, o Evangelho é uma loucura. Sem a ação do Espírito Santo, o Evangelho é uma loucura. As pessoas dizem assim, cadê esse Deus que eu nunca vi? Cadê esse Deus que ninguém tem sinal dele? Nós temos ou não temos o sinal dele? Então, o que para o mundo é loucura, para nós que temos fé, que o Espírito Santo já trabalhou, teve misericórdia, para nós é poder de Deus, muito poder. Então aqui, esta é a base. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como que Deus teve um filho? Lá vem mais loucura. Como que Deus gerou um filho? Como que Deus gerou os exércitos celestiais? Como que o mundo foi feito pelo poder da palavra de Deus? Você pode dizer assim, não, mas é lógico, Deus é poderoso. É lógico para nós, não é lógico para os outros. É lógico para nós que estamos debaixo de uma ação do Espírito Santo. É lógico para nós, você tem que entender isso. Por isso que o Espírito Santo está que nem um lutador de boxe, guerreando, lutando, suando, para levar o mundo ao convencimento de que? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem uma missão terrível, árdua. Então, aqui nós temos uma base. Como eu já fiz em outros detalhes, né? Eu sempre penso assim, cá está o mundo. Jesus vem no mundo, se fez carne para habitar no mundo, entre nós, e vem e edifica numa parte desse mundo, qualquer parte, a sua igreja. Com o objetivo de que ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Então o Evangelho é a doutrina de Cristo. Qual é o objetivo dessa igreja? É se espalhar fisicamente? Não. O objetivo dessa igreja é que o conceito do Evangelho vá atingindo as mentes humanas. O objetivo do Evangelho não é conquista territorial. O objetivo do Evangelho é alcançar mentes. A igreja não está na terra para conquistar nenhum pedaço desse chão. A igreja não precisa de ter um espaço físico dela. Na verdade, que Jesus não nos deu herança no mundo. Nós não temos nenhuma herança no mundo. Israel tinha lá um espaço territorial dado por Deus. Tá, aqui está um espaço territorial para vocês habitarem. Mas aquele espaço territorial significou alguma coisa quando Israel perdeu os seus conceitos doutrinários? Não significou absolutamente nada. Ninguém diz, Terra Santa. Só os ignorantes dizem Terra Santa. Porque hoje uma terra
cheia de problemas, guerras, bombas explodindo, dificuldades de todos os tipos. Cadê a Terra Santa? Agora, seria sim uma Terra Santa se o povo que lá habita tivesse os conceitos que a divindade projetou para que eles tivessem. Aí seria uma Terra Santa. Porque Deus habita em lugares físicos? Não. O apóstolo Paulo diz que não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, olha os conceitos, tá? Os conceitos é que a igreja cresça e não cresça, não há necessidade da igreja crescer fisicamente. O que tem que ser espalhado é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, esse conceito do evangelho se fixando nas mentes humanas gera o crescimento da igreja. Hoje nós temos membros da igreja que estão na Alemanha, temos membros da igreja que estão na Espanha, temos membros... mas a igreja está lá? O que está lá? A doutrina do evangelho, da forma que nós temos pregado, chegou naquelas mentes e eles se transformaram em igreja de Jesus Cristo. Mandam por e-mails, divulgam os trabalhos, distribuem CDs, distribuem estudos, estão fazendo a obra fundamentado no que nós, geração Jesus Cristo, temos pregado. Mas a igreja territorialmente se expandiu até lá? Não, mas pela doutrina se expandiu. Então não podemos confundir. Muita gente diz assim: pastor, tem visão de abrir outras igrejas? Não, nenhuma. Jesus Cristo não me mandou abrir igrejas, me mandou levar a sua doutrina. Tem diferença? Obviamente. Obviamente. Então, nós precisamos estar com o conceito certo na nossa memória, senão nós vamos trabalhar de forma errada. Jesus não precisa que eu abra igrejas, principalmente hoje com a internet, onde as pessoas podem estudar dentro da sua casa. Jesus não precisa que eu saia abrindo igreja por aí. Se Ele um dia me mandar, vai para o Nordeste fundar mais uma igreja, vai para a China, vai para o Japão, vai para onde for, eu vou. Mas hoje, nem imagino que Ele vai mandar, não imagino, porque eu não vejo a necessidade, então eu não imagino, mas Ele pensa acima de mim. Se Ele um dia disser vai, eu vou. Mas hoje, estou nem um tiquinho preocupado com isso. A minha preocupação é aqui, nesse lugar insignificante a nível de tamanho e recurso. Aqui eu tenho que fazer o que o meu Senhor me manda. E o que eu faço aqui, Ele, com seu poder, leva aos quatro cantos da terra. Né? Tem pessoas aqui hoje que são membros, que estão aqui, que receberam um CD. Tem pessoas aqui que são membros que ouviram a rádio. Tem pessoas aqui que são membros que ouviram pela internet. Deus tem todo o recurso. Então, o conceito é esse: levar a doutrina, mostrar às pessoas a fonte, né? Então, se você está em contato com alguém, bota lá para ele, www.seminario1.com. Ah, você quer a verdade mesmo? Toma aqui. Vamos ver se ele quer a verdade. Se ele quiser a verdade, ele vai para lá e não precisa nem pisar aqui. Ele vai ter a verdade, vai ser um instrumento de Deus por onde passar. Agora, se ele quiser, não, eu gosto de pegar no microfone, eu gosto de destaque, eu gosto de título de pastor, aí vocês não têm chamado para a Voz da Restauração. Para a Voz da Restauração tem chamado quem quer pregar para Cristo ser glorificado. Quem quer pregar para aparecer e ser exaltado, esse não tem chamado para a Voz da Restauração. Isso aí já foi da dispensação passada, né? Sou o diácono, sou o presbítero, Não, eu sempre gostei de ter o seguinte título: eu sou servo, estou disposto a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, a fundação da igreja tem esse projeto. Aí Jesus vem e diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. O que são portas? Como você considera uma porta? A porta representa limite, não é? Quando você vai caminhando por um corredor e você se depara com uma porta, acabou. Você não pode passar.
Tem portas que às vezes está escrito assim: somente pessoa autorizada. Você não pode passar. A porta representa limites. Quando uma porta se abre e você passa, normalmente quando você passa por uma porta, você se depara com um cenário diferente. Você está num quarto. O seu quarto tem a cama, tem um espelho, tem, enfim. Quando você passa da porta do seu quarto para a sala, já é outra situação. Quando você passa pela porta da cozinha, já é outra situação. Na porta do banheiro, então porta significa essas coisas. Tanto os limites quanto as mudanças que estarão ocorrendo após transpor as portas. Jesus diz: eu edifico a minha igreja contra, ou seja, contra, se opondo, fazendo guerra às portas do inferno. As portas do inferno, o sistema do mundo, ele quer se abrir e revelar o sistema de Satanás para o mundo. Jesus está dizendo assim: eu edifico a minha igreja contra isso. Eu vou bloquear o abrir das portas do inferno. Não é isso que o Evangelho faz? O Filho de Deus não se manifestou para desfazer as obras do diabo? O diabo quer abrir portas para o mundo. É a doutrina do Chico Xavier, a psicografia, né? É a doutrina da pornografia, é a doutrina da mentira. São portas que o diabo abre no mundo. Vem o Evangelho e bloqueia essas portas. Nós não vivíamos em mentira, em engano, invocação dos mortos, missa. Não vivíamos nas portas do diabo, nas dispensações de Satanás. Não veio o Evangelho, não bloqueou essas portas na nossa vida. Então é isto que o Evangelho faz. Ele impede o crescimento do reino de Satanás. Por onde o Evangelho passa e tem aceitação, o reino de Satanás é bloqueado. O diabo consegue atuar nas nossas vidas como atuava antes? Nos levar aos sentimentos e às burrices que fazíamos como fazia antes? Não, por quê? Porque o Evangelho que nós aceitamos bloqueou estas portas do diabo, estas ações, essas dispensações de Satanás. É este o efeito do Evangelho. Quando Jesus diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Jesus diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E eu sempre digo, Jesus falou que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está, o que é jazer, né? Vou desenhar aqui um copo. Imagina um copo cheio d'água. E você tem dentro desse copo uma bola de gude. Ela está totalmente imersa nessas águas. Essa bola de gude está jazendo dentro das águas que estão neste copo. Ela está completamente envolvida de todos os lados, de todas as formas, de todas as doutrinas, de todos os conceitos. Tudo que tu imaginar, tudo que você imaginar sobre essa bola de gude, se o conteúdo aqui é maligno, tudo que você imaginar sobre essa bola de gude é mal. Mas não é assim que as pessoas pensam. Mas tudo que você imaginar aqui sobre essa bola de gude é mal. O mundo é essa bola de gude que está dentro de um copo d'água. O que acontece? O mundo jaz no maligno. Então, no mundo não existe nada bom. Nada. No mundo não existe nada bom. Mas, pastor, tem tantas coisas boas no mundo. Não pelo conceito de Deus. O bom no conceito de Deus é aquilo que pode te colocar dentro do reino de Deus. Isso é o bom. Biblicamente, bom é aquilo que pode te proporcionar um degrau para você entrar na glória e escapar da condenação do inferno. Qualquer coisa que esteja sendo feita que não te proporcione isto, o escapar do inferno e entrar no reino de Deus, qualquer coisa que não te dê esse trampolim, não é bom aos olhos de Deus. Porque você está tendo uma vida inútil. Jesus falou: de que adianta um homem
ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ou seja, não adianta nada que o mundo te proporcione, nada que você venha fazer, se a sua alma não for conquistada, perdeu o tempo. Não tem nada de bom nisso. Então, os recursos do mundo, o dinheiro, as riquezas, qualquer coisa, as profissões que o mundo tem, tudo isso, pastor, isso é muito bom. As pessoas iam ficar desempregadas? Não, claro que não. Existe um trabalho para nós realizarmos no mundo? Existe, mas tudo isso, qual o conceito disso? Quando a questão de salvação, o possuir o reino, está comprometido, isso não vale de nada. Então, eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que estudar? Tenho e devo, né? Lógico, eu trabalho, eu estudo, mas comparado ao conceito de salvação, tudo isso aqui é nada. Então, o mundo jaz no maligno, por quê? Porque o mundo te proporciona tudo, menos a salvação. O mundo te proporciona conceitos de trabalho que te fazem rico. Quanta gente aí começou ganhando salário mínimo, hoje são empresários. Tem um monte de gente. Quanta gente era camelô e hoje são ricos, riquíssimos. Quanta gente começou vendendo tricô e hoje tem confecções. O mundo proporciona isso. Mas e salvação? Não, o que? Salvação? Então veja bem, o mundo te dá conceitos de conhecimento científico, está aí a medicina, mas e a salvação? O mundo te dá conceitos de trabalhos maravilhosos, tá, mas e a salvação? O mundo te proporciona cursos e mais cursos, posições econômicas altíssimas, posições sociais. O mundo te proporciona tudo isso e muito mais. Mas tudo isso que o mundo te proporciona, melhor dizendo, nada do que o mundo te proporciona pode te colocar no reino de Deus. Os conceitos do mundo não divulgam Deus. Então, você tem que entender como que o mundo jaz no maligno. Porque tem gente que diz, não, o mundo não é todo mal. Não, logicamente, o mundo não é todo mal. Nós vemos pessoas muito bem intencionadas nesse mundo. Nós temos aí várias ONGs, né? Sem contar essas que recebem milhões do governo só para roubar. Como estão vários casos, já tem gente até presa. Mas tem pessoas bem intencionadas que fazem ONGs em comunidade carente, com o objetivo de levar para aquelas comunidades carentes cursos, estudo, né? Para as pessoas se profissionalizarem. Isso é bom? Isso é bom. Mas ainda assim jaz no maligno? Jaz no maligno. Por quê? Porque lá no meio desse curso ninguém divulga Deus. No meio daqueles artesanatos que vai tirar as pessoas de uma fome, de uma miséria, ninguém divulga Deus. Então o mundo está te enganando, o mundo está te iludindo. O mundo te proporciona recursos para você ter dinheiro, passear nos parques, passear nas praias, rir, brincar, fazer churrascos, mas Deus. Então, embora, por mais que o mundo te dê, ainda assim, ele jaz no maligno. Ele não te dá o melhor, que é a eternidade. Esse é um conceito muito radical, irmão. Mas só vem quando você medita, busca, quando Deus tem misericórdia. Você precisa compreender que o mundo jaz no maligno. Então, você disse o que Martinho Lutero sobre as faculdades, né? Faculdade é bom? Claro. Uma pessoa faz uma faculdade, presta um concurso público, vai ganhar 5 mil reais por mês, fica bem de situação. Imagina uma pessoa ganhando 5 mil reais por mês hoje. Dá para viver tranquilo. Em um ano ela teve na mão mais de 50 mil reais. Então ela consegue se estabelecer financeiramente, ela consegue comprar casas em ótimos lugares, e etc, etc, etc. Mas e Deus? Aí Martinho Lutero diz assim, eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno. Eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno. Ora, peraí, Martinho Lutero, nós vamos entrar para a faculdade para aprender,
para evoluir, para crescer em conhecimento. E Martinho Lutero está dizendo assim, eu acho que isso aí vai se transformar em porta do inferno. Não se transformou? Quantas pessoas você já viu por aí? Não, que eu tenho faculdade, eu tenho nível superior. Nível superior em quê? Que estudou um pouquinho mais é superior a quem? São os conceitos do mundo. Então, meu irmão, entenda, compreenda isso aí. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Quando os apóstolos, foram pregando pelo mundo inteiro, o conceito deles era um conceito exclusivo do Evangelho. Você não vê em nenhuma pregação de Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão, em nenhuma das pregações deste homem, você vê eles jogarem um conceito financeiro. Você não os vê jogar um conceito de prosperidade natural, como se aquilo resumisse Deus. Você não vê esse contexto na pregação dos apóstolos. Porque eles foram chamados numa época em que nada disso estava em questão. Jesus não pregou isso. Se Jesus não pregou isso, eles também não pregaram. E hoje? Hoje, quando você vê alguém pregando prosperidade, conquistar as possessões da terra, meu irmão, foge disso. Você não está diante de um ministro de Deus e você não está diante de um lugar separado por Deus que possa ser chamado igreja. Porque o Evangelho não tem esse tipo de contexto doutrinário. O contexto doutrinário do Evangelho é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, esquece elas, serão acrescentadas. Este é o conceito do Evangelho. Então, Jesus edificou a sua igreja contra as portas do inferno. E o que eu vejo nisso? Paz. Não, eu não vejo nisso paz. A paz não existe. A comunhão, a harmonia, ela não existe. Se Jesus está dizendo que eu edifico a minha igreja, então ele está edificando a sua igreja com conceitos, com regras. Que regras? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Qual é a regra da igreja? Evangelho. A doutrina é Evangelho. Qual é a regra do mundo? Um montão. São diversas as regras do mundo, mas nenhuma delas compactua com a regra do Evangelho que Jesus Cristo trouxe. Então nós temos duas doutrinas vivendo no mesmo espaço territorial, vamos assim dizer, no mesmo lugar. Nós temos dois reinos, a igreja e o mundo, que é governado pelo diabo, disputando crescimento no mesmo espaço. Nós temos uma guerra ou nós temos paz? Eu creio que nós não temos paz, nós temos guerra. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que veio fazer guerra. Quem pensa que Jesus Cristo veio trazer paz ao mundo, ainda não leu a palavra de Deus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ah, com Jesus é bom que tudo fique em harmonia. Não, não é verdade. Ele disse que eu vim pôr o mundo em dissensão. Eu vim causar divisão. Eu vim para acender um fogo. Não é isso que está escrito em Mateus? Se é isso que está escrito, é nisso que eu tenho que andar. Mas as igrejas que caíram da fé, os pastores mercenários que começaram a fazer da igreja cabide de emprego, eles acabaram com o conceito doutrinário da igreja. Eles viram as necessidades da pessoa. Ah, você está com dificuldade financeira, está passando fome, vem que Jesus vai te abençoar. E acabou a história. Claro que Jesus abençoa e põe um pão na mesa. Claro, quem não sabe disso? Isso aí é o beabá do Evangelho. Que Jesus cura, liberta e etc, etc, que faz prosperar. Isso é o beabá do Evangelho. Mas buscai primeiro os conceitos do reino de Deus. Então, quando as igrejas começaram a querer
trazer pessoas para dentro das suas dependências somente, acabou com a igreja. Porque os que converteram-se no começo da igreja e transtornaram o mundo, não tinham esse conceito de prosperarem financeiramente no mundo. Este conceito não existia. As pessoas se convertiam para pregar o evangelho, servir a Jesus Cristo, e já se convertiam debaixo de um jugo de perseguição. A igreja, aqueles irmãos até os 200 primeiros anos da era da igreja, quando eles se convertiam, a igreja está sendo perseguida. Estão tentando massacrar, estão tentando acabar com a igreja. E tem gente se convertendo, sabendo que vai se converter para fugir. Sabendo que vai se converter para colocar a vida em risco, para colocar a sua família em risco. Então essa era uma conversão real, porque eles não estavam pensando no bolso dele, nem na mesa deles, eles estavam pensando na alma deles. Era uma conversão muito diferente. Então, este é o conceito pelo qual Jesus veio fundar a sua igreja. Isso foi o que os apóstolos levaram adiante. E isto foi o que se perdeu ao longo da história. Você pode pegar hoje as igrejas satânicas, como a Mundial, a Universal, a Graça, a Deus é Amor, e tem um monte de outros lixos por aí. Você pode ver o programa deles em rádio, televisão, e você vai ver que eles não estão pregando nada disso. Eles mudaram o evangelho para outra forma, para outras doutrinas. Eles estão pregando o quê? Vem, ó o testemunho, ó. Você era o que? Eu catava latinha, agora sou empresário. Vem você também, porque Deus vai fazer você um empresário. Ora, mas esse não é a doutrina do evangelho de Jesus Cristo. Eu nunca vi Jesus chamando ninguém para se tornar um empresário. Sempre vi Jesus chamando pessoas para serem perseguidas e mortas, como ele disse, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ora, ele foi perseguido, caluniado, difamado, foi morto. Ele nos chamou para ser caluniados, difamados e mortos. Se eu não tenho esse conceito, eu não sou cristão. Eu estou me iludindo dentro da igreja. Estou brincando de evangelho. Na hora em que as portas das dispensações mudarem, eu vou ouvir: apartai-vos de mim. Mas eu pregava. Eu expulsava demônio, eu cantava no coral e eu evangelizava no morro. Evangelizava? Tem certeza que tem pregado o evangelho? Tem gente que pensa que tem pregado o evangelho. Tem um camarada por aí que está achando que prega o evangelho. Um programa na televisão, dizendo que Deus vai te fazer um empresário, você tem que ter fé. Ué, eu não reconheço esse evangelho. Vocês reconhecem esse evangelho? De se tornar um empresário? Se eu quero tornar um empresário, meu irmão, eu procuro em que investir, eu vou lá, calejo as mãos, eu viro um empresário. Eu faço um curso, eu entro lá no Sebrae, eu peço a opinião deles, eles conhecem como eu me tornar um empresário no mundo, com 10 mil reais eu me torno um empresário. Eles têm a fórmula para isso, o mundo tem as suas fórmulas. Mas eu quero saber da fórmula que me coloca no reino de Deus. Só a igreja possui, só Jesus Cristo possui. Então, que venha se tornar um empresário, venha possuir a terra, Deus vai te dar a terra. Não, eu não reconheço, eu não quero a terra, eu quero o reino de Deus. Não estou nem um pouco preocupado em possuir nada neste mundo. Eu não preciso de possessões nessa terra. Se eu estiver no deserto e tiver uma pedra para reclinar a minha cabeça, eu vou ver os anjos de Deus subindo e descendo. Amém, meu irmão? Então, este é um conceito que precisa ser entendido. A guerra que Jesus Cristo veio causar no mundo, a batalha, a espada que ele trouxe, o fogo que ele veio inflamar, a dissensão, e tem mais. Jesus disse: desde agora estarão divididos aonde? Na mesma casa. Olha como Jesus reduz, olha como ele intensifica a sua guerra. Do conceito do mundo, ele reduz a um lar, a uma residência. Ele diz: dentro de uma casa, de uma mesma residência, vai estar gente dividido, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho. Olha onde ele vai.
Ele diz, o que eu estou fazendo vai dividir, vai colocar em guerra pai contra filho e filho contra pai. Eu não conheço um evangelho de paz. Se Jesus diz, eu vim para causar uma divisão, não está isso escrito? Ou sou maluco, só eu que li? Jesus disse, o Senhor Jesus disse que veio no mundo causar uma divisão a tal ponto de que pai vai se levantar contra filho e filho vai se levantar contra pai. Sem contar o que ele fala dos reinos que estariam em guerra. Então, olha onde Jesus joga a sua guerra dentro de uma mesma casa, nos laços mais fortes que existem em um ser humano, que são os conceitos de pai e filho. Jesus aí joga um X, vai estar um contra o outro. Não é o que nós temos visto? E quanta gente se escandaliza com essa verdade? Não estou podendo ir para a igreja não, porque a minha mulher está se levantando contra mim. Eu vou esperar a poeira baixar. Quando a poeira baixar, as portas já se fecharam. Não, eu não estou podendo agora não, porque o meu filho, porque a minha filha, porque a minha nora, porque não sei o que lá. Não entende o que é evangelho. Quando você põe o pé dentro do reino de Deus, você está dizendo, eu aceito a guerra. Só que muita gente está se convertendo com um falso evangelho. Quando a guerra vem, ele pula fora, ele não aguenta a pressão. Então, aqui, os que ficarem, os que permanecerem, verdadeiramente serão os obreiros do futuro de Jesus Cristo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, uma loucura. Desse ministério sairão os únicos obreiros com os quais Jesus Cristo vai contar daqui para frente. Não se iluda com nada do que está acontecendo por aí. Eu vi na internet lá uns vídeos, sinais e prodígios na igreja tal, milagres, não sei o quê. Meu irmão, um homem que curava câncer, que extraía tumor e não sei o quê. Falei, tá, deixa eu ver esse vídeo. O que eu vi? Eu vi um mercenário, um hipócrita, um desgraçado, um mentiroso, iludindo com arte mágica um monte de gente dentro da igreja. Igreja lotada, um homem de fama, já aí conhecido pelo Brasil todo. A igreja está morta, a igreja está cega, a igreja não sabe distinguir um mágico de um sacerdote. A igreja não sabe distinguir. Por quê? Porque a igreja é burra. A igreja não tem inteligência, a igreja não tem estudo, a igreja não tem horas de oração. É isso que acontece com a igreja. A tendência é cair. Cair. Quanta gente, poxa, não, essa dobrinha aqui, eu vou pegar R$200 nessa dobra, vou tirar o plantão do meu amigo, mas hoje é dia de culto. Não, mas faltar a igreja um dia de culto não faz diferença. Não faz mesmo não. Faz mesmo não. Se Deus tiver marcado aquele dia, vai fazer diferença. Se vai fazer diferença. Como quantas vezes eu já estive pregando aqui nessa igreja e olhar e ver uma pessoa sentada. Vejo vários casos, né? Vejo a pessoa sentada na igreja. Aí quando eu baixo a cabeça, porque quando eu estou pregando eu levanto os olhos, baixo os olhos. Quando eu levanto os olhos que passa assim, eu vejo uma pessoa sentada dentro da igreja. Eu digo assim, mas eu não vi essa pessoa antes. Quando eu olho de novo, a pessoa some. Deus está dizendo, era para estar ali e não está. Eu planejei para estar ali, mas não veio. E aí Deus ainda mostra qual palavra a pessoa perdeu. No meio de uma pregação de 40 minutos, às vezes ela perdeu uma palavra, uma frase de 30 segundos, mas seria 30 segundos que faria diferença por toda a eternidade. Aí depois, não perdi nada não, porque sabe como é, né? A gente tem que, eu sei, todo mundo tem que um monte de coisa. Então, meu irmão, eu também tenho que um monte de coisa. Eu tenho que varrer, eu tenho que arrumar, eu tenho que quebrar, eu tenho que subir em telhado, todo mundo tem que fazer um monte de coisa. Mas eu não posso largar Deus. Isso eu não posso. Então, a edificação da igreja é com conceitos que nós precisamos entender. Se eu não compreender como que a igreja foi fundada,
com que planos, projetos, com quais propósitos de Deus, como está a situação, o cenário. Se eu não compreender a razão da fundação da igreja, eu não vou compreender os objetivos da igreja. Então eu tenho que, com calminha, abrir a minha Bíblia, começar orando: Deus, tem misericórdia de mim, fala comigo, me ensina, me instrui. Porque quanta gente já leu e não entendeu? Lembra de Filipe, o eunuco? Entendes tu o que lês? Não estou entendendo não. Isso é comum. Agora, quando você diz Espírito Santo de Deus, mestre das Escrituras, tem misericórdia de mim, me ensina. Aí ele te ensina. Mas quando você já lê dizendo assim: não, eu estou aqui porque eu vou adquirir conhecimento, que eu vou receber destaque, eu vou aprender porque Deus vai me dar, porque Deus vai fazer, eu vou ser melhor que um, eu vou ser melhor que outro. Jesus não chamou ninguém para ser melhor. Então você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, com que doutrina você está sustentando. Jesus Cristo não chamou nenhum de nós para ser melhor do que outro. Jesus Cristo nos chamou para ser o servo que Ele quer que sejamos. Chamou Paulo daquele jeito, chamou Pedro daquele, Tiago daquele, João Batista daquele. Então, cada um tem o seu chamado. No meu chamado, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho o meu chamado. Cada um tem o seu. Cada um que faça o melhor para aquilo que Deus lhe chamou. Se Deus chamou para pregar, prega. Se Deus chamou para varrer, varre. Se Deus chamou para escrever, escreve. Amém, meu irmão? Se Deus chamou para gravar filmagens, grava filmagem. Escrever livros, faz o que Deus chamou. Cada um tem o seu trabalho. Numa empresa, um é o diretor. Mas eu quero ver aquele diretor dirigir a empresa sem funcionário. Amém? Então é assim que funciona. O médico opera maravilhosamente. Arranca o bisturi da mão dele, que eu quero ver ele operar. Quanto custa um bisturi? Um bisturi custa R$1,50. Mas o médico estudou 8 anos numa faculdade, o cara é o crânio. Tá bem, manda ele operar sem bisturi, que eu quero ver, que custa R$1,50. Ele, para operar, ele depende do metalúrgico que afiou o bisturi. O metalúrgico, às vezes, que não tem a 4ª série primária. Cada um na sua função, cada um no seu chamado. Não estamos aqui para ser melhor do que o nosso próximo. Estamos aqui para ser o melhor aos olhos de Deus exclusivamente. A nossa visão, ela é vertical. Cuidado com essa visão horizontal, porque ela mata, hein? Ela mata, ela bloqueia, ela é uma porta de bronze terrível, intransponível. Então, meu irmão, este é o conceito da fundação da igreja, que não é tudo. Depois nós vamos ver os próprios exemplos do Senhor Jesus, tá? Inclusive Provérbios, me ajuda, é Provérbios 22:6, né? Que diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Qual caminho? Em qual caminho? Tem gente aí na sociedade instruindo seus filhos em tantas coisas. Tem gente que projeta: eu vou fazer do meu filho isso. Tenho dinheiro e vou fazer. E faz. A sociedade tem os seus caminhos. Eu vou fazer do meu filho um oficial das Forças Armadas. Beleza. Quando o moleque está lá com 12, 13 anos, mete ele numa academia militar, acabou, ele vai ser o oficial amanhã. Beleza, tranquilo. O mundo tem esses conceitos. Está instruindo a criança? Para muitos, esse é o caminho. Bom, meu filho vai ter um emprego digno, ganhando bem, vai ter uma posição social, enfim, meu filho vai estar muito bem estabelecido. Tá? Isso aí ainda eu considero que seja um fruto do mundo. Mas e o fruto da Igreja de Jesus Cristo? É só isso? Posição social, estabelecimento financeiro, possessões da terra, é isso que a igreja tem para oferecer? É por isso que Jesus Cristo morreu? Temos alguma pergunta? Temos aqui na igreja? Não? É uma pergunta do Leandro. Pastor, em João 20:23, Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Qual o contexto dessa passagem? Eu entendo que essa passagem aí é a posição de que Deus está chamando aqueles homens como sacerdotes, né? Então, se eles são sacerdotes, eles possuem as regras, eles possuem a lei que vai reger, então, a igreja que agora Jesus Cristo está fundando. A semelhança do sacerdócio no Antigo Testamento, o que acontecia? Alguém está leproso, alguém tinha lepra. Aí, se alguém se achasse curado da lepra, o que esse alguém tinha que fazer? Comparecer perante o sacerdote o examinaria e ele ficaria à mercê da palavra do sacerdote. Se o sacerdote dissesse assim, está curado, pode ser reintegrado à sociedade. Se o sacerdote dissesse, não está curado ainda, o juízo de Deus, porque para Israel lepra é o juízo de Deus. O juízo de Deus ainda permanece sobre a tua vida. Eu estou vendo que não está 100% curado, ainda há juízo na tua vida. Então ele permaneceria nos leprosários, fora da cidade, naquela situação caótica, terrível. Então você vê o sacerdote com um poder de palavra tremendo, de dizer, não, você permanece em pecado. Ou dizer, não, o teu pecado foi traspassado, você já foi perdoado. Pela interpretação dele, da permanência ou extinção da lepra na carne daquela pessoa. Jesus está vindo no Novo Testamento, praticamente está dizendo a mesma coisa. A semelhança da autoridade dos sacerdotes no Antigo Testamento, somos nós hoje. E não somos? Somos. Como somos? Como somos? A nossa interpretação tem um peso terrível. A palavra de um sacerdote tem um peso terrível. Quantas pessoas já quiseram voltar e pisar nesse lugar? Eu falei, não. Ué, aí, ó, a igreja é pública, as portas estão abertas. Por que ele não volta? Por que ele não entra aí? Porque eu disse para não entrar. Eu disse para não voltar. Há um ano atrás, teve uma membra aqui da igreja que disse, pastor, fulano é de tal, não tem nada a ver com a situação tal, e quer voltar para a igreja. Eu falei, não, diz para ela não voltar não, ela já escolheu o caminho dela. Não voltou. A minha palavra não tem um peso? Tem. Jesus não escreve às igrejas de Apocalipse, diz, ao anjo da igreja, ele não se dirige diretamente ao anjo da igreja. E quando aquele anjo da igreja, que é o pastor, a liderança espiritual, tem decisões para tomar que não toma, ele não critica. Jesus não fala mal contra eles. E quando eles tomam as decisões, Jesus diz assim, mas tu fizeste uma coisa de bom, eu tenho a teu favor que tu tomaste essa e essa e essa decisão. Então o sacerdote não é um fantoche, o sacerdote não é um marionete, o sacerdote tem potencial de decisão. E Jesus não neutralizou a nossa mente. Muitas coisas nós esquadrinhamos e tomamos decisões. Muitas coisas é assim. Então, eu creio que Jesus está confirmando com esta palavra, como disse o irmão da internet, ele está confirmando com esta palavra a autoridade que ele vai continuar dando aos seus sacerdotes. A semelhança do Antigo Testamento, agora continua. Por quê? As regras estão na vida dos sacerdotes. Subentende-se, então, que cada palavra e cada regra e cada postura do sacerdote está impregnada da palavra que ele está ali como sacerdote ministrando. Então surge nele, indiretamente, surge nele a autoridade, né, de reter ou de liberar. Então eu penso nessa simples maneira assim, uma confirmação da autoridade do sacerdócio que já existia desde o Antigo Testamento, porque Jesus não destituiu os sacerdotes, ele apenas nos chamou a um tipo de ministração diferente, mas o sacerdócio não foi destituído, e lá em Apocalipse vai dizer que ele com o seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, ou algumas versões, reino
sacerdotal. Amém? Temos perguntas ainda? Tem? É só uma breve colocação quanto ao que o senhor falou a respeito das igrejas que atraem público com o tema prosperidade. Essa face da igreja que mudou, né, no caso, a verdade de Deus em mentira, a gente tem o retrato dela ali em Mateus 4, 8 e 9, né, quando o diabo se apresenta e promete os reinos do mundo. Isso é bem a face dessas igrejas. Aí já num contraponto a essa visão do diabo ali em Mateus 4, 8, 9, a gente vê Jesus falando em Mateus 6, 9, na oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, uma coisa assim no seu dia a dia, não coisas que prometiam abraçar Exato. O mundo com as... Né? Essa colocação é bem propícia, convém a gente dar uma destacada. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, realmente, quem oferece riqueza, quem diz ser o dono da glória que há no mundo, quem oferece os reinos do mundo, é o diabo. Esta é a pregação do diabo. Mas me mostra em qual ponto do Evangelho Jesus Cristo fez essa pregação. Mas as pessoas passam por cima disso, porque pregação de bem-estar, pregação de conquista, pregação de prosperar, pregação de estar acima dos outros, isso enche o ego de qualquer um. Isso enche a alma de qualquer um. Todo mundo quer estar muito bem financeiramente e não simplesmente ter o pão de cada dia. Paulo diz assim, se temos o que comer, o que beber, com que nos cobrir, nos vestir, estejamos satisfeitos. Que isso, Paulo? Tu é maluco. Sai dessa. Que mundo você vive, cara? Eu quero é BMW, eu quero é limousine, eu quero é iate, mesmo que eu não tenha tempo de entrar nele, mas eu quero dizer que é meu, olha lá, é meu. Eu já vi testemunho de gente dizendo assim, eu conquistei vários terrenos, várias propriedades, terrenos na região dos lagos. Aí dizia lá pro hipócrita da Universal, eu tenho tanto terreno que eu nem sei aonde tem, eu tenho propriedades que eu nunca nem pisei nela. Caramba, imagina Jesus Cristo dando tanta coisa para uma pessoa, para ela deixar para lá jogada em algum canto, ela nunca pisou, nem sabe onde está, é dela. Não, meu irmão, isso não é o Evangelho que eu conheço. O Evangelho que eu conheço é Jesus nos dando coisas, sim, para nós aplicarmos e gerarmos a glorificação ao seu nome. Então, só para destacar aqui, o grande pregador das riquezas que o Evangelho mostra é o diabo em Mateus capítulo 4. Mas Jesus Cristo nunca pregou riquezas. Pastor, dentro desse contexto de que o mundo jaz no maligno, de guerra, partindo para a questão espiritual, em Daniel, capítulo 10, entre o versículo 12 e 13, onde o anjo disse que desde o primeiro dia que Daniel orou, as orações dele foram ouvidas, porém, esse anjo, ele foi meio que impedido, né, pelo príncipe do reino da Pérsia, ou seja, como que a passagem está dizendo que o anjo de Deus, ele foi atacado, sendo impedido por esse ser demoníaco. Seria ele mais poderoso do que ele? Porque, no caso, ele necessitou dessa ajuda de Miguel, né, que veio em auxílio dele, e como que o Miguel fosse um anjo guardião responsável por essa defesa, assim ele conseguiu chegar até Daniel, né? Sim. E Miguel veio em seu auxílio e o anjo pôde ir até ele para levar a resposta de Deus. A pergunta é, existem demônios mais poderosos que alguns anjos de Deus, por isso que ele foi impedido? Como que o senhor pode explanar isso? Nós não podemos crer simplesmente em demônios mais fortes do que anjos, porque não tem demônio mais forte que nós, simples homens, né? O poder da palavra que está em nós, o Espírito que está em nós, enfim, eu não sei como seria a questão dos anjos, eu não posso imaginar que os anjos sejam
templo do Espírito Santo. Não, eu não posso imaginar isso, porque esse conceito foi um conceito dirigido ao homem pelo qual Jesus Cristo morreu. Né? Tanto que Paulo diz assim, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e fato esse que os anjos desejam bem atentar, da ideia de que os anjos ficaram perplexos. Caramba, o Filho de Deus morreu pelo homem, né? O homem agora é cheio do Espírito Santo, mas o anjo é cheio do Espírito Santo? Particularmente eu creio que não, mas o anjo pode ser investido da palavra de Deus, e ela vai cumprir o seu propósito, vai ter o seu efeito. Então, nós sabemos que os anjos que caíram eram anjos, tem anjos tão terríveis, ou melhor, anjos caídos tão terríveis, que eles estão aprisionados num lugar chamado abismo, não inferno, abismo. E são demônios com um potencial de ação e influência tão terrível, que se eles hoje estivessem soltos sobre a face da terra, seria praticamente impossível a vida normal da humanidade. A influência deles é muito terrível. Esses demônios que estão presos no abismo, eles serão soltos quando? No período chamado Grande Tribulação, em que a Bíblia fala em que Deus jogará sobre a terra toda a desgraça, vai permitir que toda a força do demônio, lembra, um terço disso, um terço daquilo outro. Um terço é quando foi dito que o dragão, com a sua cauda, que é traição, arrastou um terço das estrelas do céu, que são anjos ou posições espirituais. Então, um terço representa toda a força de Satanás e tudo de mal que ele possa fazer. Mas para que esse um terço se complete, os demônios que estão no abismo sairão, mostra o livro de Apocalipse. Hoje esses demônios não saíram, estão lá reservados. Para quê? Para essa hora em que Deus vai permitir que eles sejam soltos. É isso que a Bíblia diz. Então, desses demônios todos, nós sabemos que caiu. Tem anjos, né? Arcanjos, não sei se tem algum querubim que caiu, não sei se tem algum serafim, porque a Bíblia não especifica nada desses títulos que nós conhecemos, mas o que nós vemos? Principados e potestades. Ora, principados e potestades que Paulo escreve dizendo que habitam nas regiões celestes, principado não é um nome comum. Principado, Paulo usa outro nome, hostes. Isso aqui são nomes de lideranças. Hostes são exércitos organizados. Principados são lideranças desses exércitos. Então nós estamos diante de organizações com líderes. Ora, e quem lidera normalmente não é o mais fraco. Quem lidera tem alguma posição de destaque naquele cara. Davi liderou, tinha alguma coisa de destaque nele. Jonas era contado como um dos grandes cooperadores e líderes do exército. O camarada era terrível. Saul é comparado a leão e águia. A Bíblia diz, ninguém derrotaria Saul com uma espada. Ninguém derrotava aquele cara. O cara era terrível e era um líder. Então, se nós estamos falando de líderes no mundo das trevas, nós estamos falando de, vamos usar a palavra, gente forte. Agora, a que ponto um principado desse pode vencer um simples anjo? Ou será que Deus, como Deus trabalha as suas estratégias de guerra nesse momento dessa dispensação, em que como que Ele está permitindo que essas coisas aconteçam? O que nós vemos lá em Daniel? Nós vemos um anjo, ou não sei, um arcanjo, não sei se especifica ali o título que esse anjo tem, que também nem sempre a gente sabe o que esse título proporciona, que posição exata esse título está dando a esses seres angelicais.
Então, nós vemos uma guerra, mas uma guerra em que o demônio é superior ao anjo? Não, por quê? Porque não demonstrou derrota do anjo. Mostra uma batalha renhida. Quanto tempo durou essa guerra? 21 dias. Imagina uma batalha, dois seres espirituais de espada ou com seus utensílios espirituais, um tentando impedir a caminhada do outro, um tentando talvez ferir o outro, não sei exatamente como é isso, mas imagina uma guerra de 21 dias. Como o anjo diz, desde o primeiro dia da tua oração, Daniel, eu vim. Mas Daniel, a Bíblia diz que ele ficou orando 21 dias. Então está dizendo que o anjo ficou naquela guerra 21 dias. Então, poxa, nós vemos forças iguais. Uma batalha, ninguém venceu ninguém. E aquele anjo não está conseguindo levar a mensagem para Daniel. Que realidade incrível. Aí diz que vem um outro, o arcanjo Miguel, e fica ali naquela batalha e diz, pô, vamos imaginar, diz, pô, vai, segue teu caminho, deixa esse aqui comigo. E lá fica a batalha. Mas o anjo que vem para Daniel diz assim, eu lutei com esse camarada, quando eu voltar, um outro príncipe, um principado, outro líder de outra nação maligna, vai se opor a mim no caminho de novo. Já estou indo preparado para a guerra. Que coisa, isso dá um belo filme. Então, força, quem é maior, essa questão no reino espiritual é às vezes um pouco indecifrável. Pela Bíblia é um pouco indecifrável. Pelas experiências pessoais, por visões que já tivemos, nós vemos que existe sim uma diferença de forças. Uma vez se deu alguma coisa aqui nesse ministério em que alguma coisa estava descendo do céu para vir até nós. E naquela visão, isso que vinha descendo do céu para baixar ao ministério, vinha sendo guardado por anjos. Anjos com espadas imensas, não era espada dessa pontiaguda, espadas que eram verdadeiras obras artesanais, como se fosse uma espécie de tocha em forma de ferro na mão do anjo. E aquilo que vinha descendo ao ministério, de repente, das casas de pessoas possessas por demônios, das casas de pessoas católicas e macumbeiros aqui ao redor da igreja, das casas dessas pessoas partiam sombras negras, demônios, para tentar tocar naquilo que vinha descendo ao ministério. E os anjos lá, tranquilão, quando aqueles demônios tentavam tocar naquilo que vinha descendo ao ministério, o anjo apenas com o lado da espada fazia assim, pá. Vinha outro ali, pá. Não deixava os demônios tocarem naquilo que vinha descendo. Eles eram os guardiões daquilo. Então, com o lado da espada, ele simplesmente fazia assim, pô, jogava o demônio lá não sei aonde. Pá, isso aí demonstra uma diferença de força. Naquela situação ali demonstrou uma diferença de força. Mas lá com Daniel, a força parecia a mesma. Uma guerra de 21 dias. Não foi como aconteceu nessa situação em que Deus mandou para guardar isto que descia ao ministério, mandou anjos fortíssimos, em que com o lado da espada eles descendo junto daquele utensílio, com o lado da espada eles faziam assim e o demônio sumia, não voltava mais. Vinha outro do outro lado, ele pá, não voltava mais. Ali estava demonstrando, né? Outra coisa, algumas vezes, alguns irmãos aqui na igreja já tiveram visão, isso aí já aconteceu várias vezes, e pessoas diferentes. Visão aqui na igreja de um arco, né? Um arco que ocupava de um lado a outro do portão. E dois anjos, apenas dois anjos guardiãos ali, no meio daquele arco, ocupavam um espaço completamente, de forma que nada passava. E os anjos eram ditos pelas pessoas que tiveram a visão, muito forte, anjos muito fortes. Ora, mas tem vezes que nós olhamos para um anjo e ele parece assim, raquítico que nem eu. Eu já vi anjos que ele não se percebia nada de força nele. Era como se olhasse para uma pessoa magrela comum. Mas já teve caso de outros, meu irmão, que parecia que quando andava, que pisava, o chão tremia. Era espiritual o fator, mas estava demonstrando a potência, a força com que aquele anjo era investido.
Então, assim como no nosso mundo nós temos homens mais fortes, homens mais fracos, imagino eu que nos exércitos celestiais, no reino espiritual, também tudo isso aconteça. Agora, isso estou falando por experiência, né? Agora, biblicamente, prova aí. Não, eu não estou nem preocupado para provar essas coisas biblicamente, porque elas não influenciam na doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta?